Olá, tudo bem? Acabamos de assistir, infelizmente, a mais um massacre nos Estados Unidos. E mais uma vez vêm os defensores do mercado livre de armas defender com os mesmos argumentos simplistas que se deve liberalizar o mercado de armas no Brasil. O argumento quase sempre passa por quem mata não são as armas, quem mata são as pessoas. Inclusivamente, tentam fazer uma ponte entre a criminalidade nos Estados Unidos e a criminalidade no Brasil, onde no Brasil o mercado de armas é extremamente restritivo, mesmo assim existe uma quantidade enorme, incalculável de armas na mão de criminosos, e que nos Estados Unidos a criminalidade seria menor precisamente porque toda a gente tem acesso às armas. Na realidade, os Estados Unidos, entre os países desenvolvidos, é provavelmente aquele que tem o índice de criminalidade mais elevado. Usando a mesma argumentação, caso o mercado de armas servisse para reduzir a criminalidade, a Europa teria que ser um continente tão perigoso, ou eventualmente até mais, do que o Brasil. E não é. A Europa é provavelmente o continente, é seguramente o continente mais seguro em termos de criminalidade. A Europa vive, como todos sabem, um problema grave do terrorismo, sobretudo agora com o terrorismo islâmico. E esse terrorismo seria, evidentemente, muito pior caso o mercado de armas fosse liberalizado. Mas o que me motivou a gravar este vídeo foi o facto de ontem ter assistido a um programa da Jovem Pan, o 3 em 1, que assisto praticamente todos os dias, em que mais uma vez o Carlos Andreasa vem defender, neste caso, o mercado livre de armas, com essa mesma argumentação simplista. E no caso dele é extremamente grave, porque, sendo visto pela maioria das pessoas como uma pessoa inteligente, um jornalista, um editor, ter esse tipo de argumentação lhes dá uma autoridade moral até para defender a mesma coisa. E isto é muito grave. Quando uma pessoa com o seu grau de formação usa argumentos como esse que eu citei agora, que não são as armas que matam, são as pessoas, e que nos Estados Unidos a criminalidade é menor graças ao livre comércio de armas. Ele não diz isso abertamente, mas depreende-se das suas palavras, fica claro essa associação entre uma coisa e outra. Inclusivamente ele chega ao ponto de dizer que, por exemplo, na Europa, com os atentados com viaturas sendo atiradas por cima das pessoas, que também não são as viaturas que matam, são as pessoas. Bom, vamos então usar o argumento que ele usa num cenário onde nos Estados Unidos não fosse liberalizado o comércio de armas e, pelo contrário, na Europa fosse. Nos Estados Unidos, aquela pessoa que partiu aqueles dois vidros, colocou duas metralhadoras, uma em cada janela, e fez aquele massacre, para fazer aquilo naquelas condições, o máximo que ela iria conseguir era usar arco e flecha ou pedras, o que evidentemente não provocaria o estrago que provocou. Agora vamos ver o cenário na Europa, onde viaturas fossem equipadas com tripés, com metralhadoras. Vamos imaginar, por exemplo, o que seria Londres, quando aquela viatura foi por meio da multidão, sendo atirada por meio da multidão, caso em cada uma das laterais da viatura estivesse um tripé com uma metralhadora. Não é difícil imaginar que o massacre teria sido muito pior. Outro exemplo na Suécia, na Alemanha. Imagine se todas essas viaturas estivessem equipadas com metralhadoras automáticas e, além de sair atropelando as pessoas, saísse massacrando no caso do mercado de armas ser livre na Europa. É muito triste que pessoas com esse grau de formação, com essa capacidade de influenciar pessoas,
usem argumentos tão simplistas quanto esses. Além de não abonar em nada a sua inteligência e a sua capacidade intelectual, é extremamente grave porque influencia muitas pessoas a pensar e a defender as mesmas coisas. A criminalidade no Brasil não tem nenhuma relação com o facto do mercado de armas ser proibido. A criminalidade do Brasil é algo muito mais profundo e só quem não tem o mínimo de capacidade intelectual não percebe que a criminalidade no Brasil acontece sobretudo devido ao nível de desigualdade que a sociedade atingiu e que todo aquele ambiente que é gerado nas favelas e naqueles bairros extremamente degradados. As pessoas acabam por conviver com aquele ambiente e, como é natural, acabam por assimilar todo aquele poderio demonstrado pelo tráfico de armas como uma forma de status até dentro daquela comunidade. O problema do Brasil é muito mais profundo do que pura e simplesmente liberalizar o comércio de armas. O problema do Brasil seria incomparavelmente muito pior caso se liberalizasse o mercado de armas. As pessoas no Brasil que estão a defender o mercado de armas deviam parar para pensar. Porque não existe nenhuma relação entre a liberalização do mercado de armas e o aumento da violência. Espero que continue a acompanhar o canal, continue a assistir os vídeos. Se não subscreveu o canal, subscreva, ative as notificações e partilhe nas redes sociais. Fiquem bem, vemos no próximo vídeo.